Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com a Inovar Autismo, mais concretamente com Ana Nogueira, fundadora e presidente da Inovar, Ricardo Nunes, jovem adulto com autismo que trabalha nesta associação, e Eva Fernandes, técnica do CAVI de Setúbal, da Inovar Autismo. A Inovar é uma das nossas associações federadas, pelo que vamos já dar início a esta conversa para conhecer melhor esta associação e o trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos. Ana, Ricardo e Eva, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje à conversa connosco. Ora, essa. Obrigada. Um dos grandes objetivos deste podcast é precisamente dar a conhecer as associações federadas, o seu trabalho, os projetos que desenvolvem, o seu impacto na sociedade, mas também promover os seus sucessos, as suas vitórias e alertar para as dificuldades que possam eventualmente sentir enquanto associação. Como tal, e não me querendo alongar mais, vamos já dar início. E o que é a Inovar? Para quem não sabe, quem nunca ouviu falar, o que é a Inovar? Boa tarde a todas e a todos. A Inovar Autismo é uma associação que se define pelo próprio nome, Inovar Autismo, Associação de Cidadania e Inclusão. Em termos formais, somos uma IPSS, uma ONG-PD de âmbito nacional, embora tendo nascido imediatamente no distrito de Setúbal. Nós neste momento somos nacionais e trabalhamos em sete distritos. A Inovar assumiu-se desde o início como uma startup de inclusão social e tentámos sempre fazer um trabalho que potencie a inclusão das crianças, jovens e adultos com autismo na sociedade. Quando e que pessoas estiveram envolvidas na criação desta associação? Quando é que ela surgiu e quem é que esteve envolvido? A Inovar surgiu, a escritura da Inovar foi em dezembro de 2016. Quem teve na origem da Inovar foi um conjunto vasto de pessoas, não apenas os tradicionais pais e familiares de pessoas autistas, mas também pessoas autistas, elas próprias, na sua primeira pessoa, e depois um conjunto de pessoas que se interessam por estes assuntos dos direitos humanos e da inclusão e que não estão necessariamente ligadas familiarmente a pessoas com autismo. Um dos nossos primeiros pontos, porque surgimos deste conjunto vasto de pessoas com interesse na inclusão e nos direitos humanos, foi que nos órgãos sociais estivessem representadas as pessoas autistas. E assim o Ricardo está desde o primeiro momento na direção e neste momento, nas segundas eleições, já temos também um jovem autista na Assembleia Geral e um jovem autista no Conselho Fiscal. Porque é um bocadinho esta frase, não é nada sobre nós sem nós, não é? E, portanto, é também este sentido que nós temos na associação, dar voz especialmente às pessoas autistas. Portanto, a missão e os valores da Inovar são mesmo esses. Exatamente. Sim, a Inovar tentou desde o princípio ter uma abordagem um bocadinho diferente, ou seja, uma abordagem neste sentido de trabalhar a inclusão plena das pessoas autistas na sociedade e trabalhar com a comunidade e na comunidade. Portanto, nós não nos focamos no problema, não nos focamos na pessoa, mas tentamos focar na comunidade e na inclusão. E daí uma nossa, logo a primeira abordagem, quando surgimos em 2016 e nos candidatámos aos projetos do INR, foi criar um projeto que fosse um bocadinho esta materialização, ou seja, partindo de um problema que a maioria das famílias tinham, que era
como ocupar as férias dos seus filhos. Nós não criámos ATLs de férias para crianças com autismo, nós potenciámos a inclusão dessas crianças com autismo nos ATLs e nas iniciativas da comunidade. Ou seja, essas crianças estavam incluídas nas atividades de férias da sua comunidade, que eram escolhidas por elas e pela família, e o que nós potenciámos foi essa inclusão. E, portanto, nós não tínhamos um grupo de crianças autistas que ia à piscina, nós tínhamos uma criança autista que ia com o seu grupo da sua idade à piscina em plena inclusão. E foi sempre este o mote do nosso trabalho: trabalhar de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, trabalhar de acordo com o modelo social da deficiência, em que o foco está na comunidade, o foco está no quebrar os estereótipos e quebrar este estigma e potenciar ao máximo a inclusão de todos, independentemente das funcionalidades, independentemente das incapacidades ou capacidades. Uhum. E já começámos aqui a falar um bocadinho dos projetos, não é? Que trabalho tem sido desenvolvido pela Inovar neste contexto dos projetos? Que projetos têm desenvolvido? Com quem? Para quem? Os nossos projetos tiveram sempre este foco na comunidade, não é? Trabalhar com a comunidade, para a comunidade e em plena inclusão. E partindo desta premissa inicial, nós trabalhamos projetos quer ao nível da inclusão, quer ao nível do emprego, quer ao nível do apoio às famílias, quer ao nível do apoio aos jovens, às crianças e aos adultos com autismo. Começámos inicialmente por nos candidatarmos um bocadinho, como todas as ONG-PDs, aos projetos do INR, e tal como todas as ONG-PDs, como não temos realmente mais nenhum apoio, fizemos candidaturas a diferentes programas privados, BP Capacitar, OFACES, e fomos sempre focando nestes projetos na comunidade e com a comunidade. E assim tivemos o apoio de várias câmaras, o apoio de empresas, o apoio de sociedades filarmónicas, de grupos de teatro, e fomos tentando construir este sentido muito sério de trabalhar desta forma, que é difícil, que é muitas vezes desafiante, porque, na verdade, a sociedade não está preparada para este tipo de trabalho, mas que tem sido também muito gratificante. Agora, pegando aqui nesta questão de ser difícil, quando referimos que a sociedade não está preparada, para quem não é desta área, para quem não tem contacto com associações, não sabe a dificuldade das associações, quando nós dizemos que a sociedade não está preparada, em que sentido? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Maior parte das pessoas com quem falamos tem uma percepção da deficiência muito errada, e muitas das vezes as pessoas contactaram, por exemplo, com uma pessoa que tem uma deficiência física, um neuromuscular, que normalmente está numa cadeira de rodas, ou contactaram com alguém cego. Normalmente, quando nós abordamos o autismo, a maior parte das pessoas nem sequer nunca conviveram com uma pessoa autista, e tem muitas vezes uma ideia ou ligada aos filmes de Hollywood, ou ligada muitas vezes a situações de pessoas com autismo, com determinado tipo de autismo, que conheceram na sua vida académica ou na sua vida familiar. E, portanto, a maior parte das vezes o estigma é mesmo dar a conhecer, e vamos trabalhar todos em conjunto, não é? E o problema é, mas eu nunca, quando, por exemplo, nós abordávamos os ATLs, ou quando abordávamos os centros de férias, mas nós não sabemos como, não é? Nós nunca tivemos aqui uma criança autista, como é que vamos fazer? E nós dissemos, olha, vamos trabalhar com vocês, não é? Então o que é que nós fizemos foi dar formação aos centros, não é? Dar formação ao ATL, dar formação aos clubes de ténis, nomeadamente, e depois fizemos uma preparação dessa criança e dessa família, o que é que ele gosta de fazer, será que ele vai gostar de fazer tudo, temos que fazer alguma adaptação, e acabámos por perceber que não precisávamos fazer grandes adaptações. E depois o que fizemos foi que a inserção dessa criança nessa atividade foi feita com a ajuda de um mediador para a inclusão, e é assim que temos trabalhado. E no final nós acabamos e as pessoas do ATL, que no princípio nos diziam, mas eu não sei, tenho dificuldade, não sei como é que é de fazer,
no final diziam, mas afinal não... É uma criança, não é? É uma criança e afinal... Não é nenhum bicho de Não sete é nenhum cabeças. bicho de Exato. 7 cabeças. E, por exemplo, eu estou a falar agora no caso do clube de ténis de Setúbal, com quem nós começámos esta parceria de inserir crianças nas atividades de férias, e neste momento eles próprios vieram ter connosco e fizeram uma candidatura ao IPDJ, ao desporto, e estamos a desenvolver com eles um projeto que se chama Tennis for All, que visa a inclusão de jovens autistas no ténis e também a formação dos professores de ténis para ensinarem e para trabalharem com jovens com autismo. E tem sido um sucesso enorme, de tal forma que há jovens que nunca tinham experimentado o ténis e que estão a adorar. Há professores de ténis que nunca tinham trabalhado com jovens autistas e que estão a adorar, e o próprio clube quer fazer uma nova candidatura e quer continuar este trabalho. E, portanto, é um bocadinho este semear a semente da inclusão, não é? Semear a esperança e semear este sentido de que é possível. É possível a inclusão, é possível convivermos todos, é possível estarmos todos no mesmo espaço, cada um da sua maneira, cada um no seu momento, cada um com as suas capacidades, mas todos podemos contribuir para uma sociedade mais rica. Daí um bocadinho o nosso lema, que é uma sociedade para todos e todas. Pesquisando no vosso site, encontramos informação relativa ao Centro de Inovação e Desenvolvimento para a Inclusão. O CIDI, sim. O que é isto? Em que consiste este centro? Bem, eu posso falar disso porque eu próprio trabalho nesse centro de... E o que nós fazemos basicamente é o nosso grupo, é neste grupo onde saem os projetos todos e é nesse grupo onde desenvolvemos esses projetos também. E basicamente é isso, nós andamos muito à volta destes projetos, tanto nacionais como internacionais, e pá, a nível de trabalho é uma coisa que exige muito tempo para tudo, tempo para ler os documentos, tempo para ler estatísticas, tempo para ler artigos, seja de categoria for, e é um trabalho até interessante, parecendo que não. Podem ouvir daqui e pensar, é um trabalho muito aborrecido fazer de trabalho administrativo, mas não, até é um trabalho até bem sossegadinho. Uma coisa que até posso aconselhar para este tipo de trabalho é ponham uns fones, ponham musiquinha, não muito alta para não distrair o resto da malta. Mas basicamente o nosso trabalho neste centro é a base disso, é neste centro onde nascem estes projetos que nós estamos a fazer e agora a partilhar convosco também. E que, para quem não sabe, para quem não conhece o trabalho da Inovar, e nós queremos divulgar o vosso trabalho, que projetos são estes? Nacionais e internacionais, que já falámos aqui de alguns, que vocês já referiram internacionais. Que projetos são estes? Ora, assim, um dos projetos que eu posso desenvolver aqui mais e que estou mais dentro daquilo é um projeto que nós chamamos o Young Mediators for Inclusion, que é dos jovens mediadores para a inclusão, e que este é um projeto internacional que temos uma parceria com o Autismo Burgos, de Espanha, a Diversamente, que é de Itália, com a Intermediact, que é um grupo de tecnologias residente em Patras, que é na Grécia, e também temos... Está-me a faltar alguma coisa? Está-me a faltar alguém, Ana? Autism Europe. A Autism Europe. Pois, não podemos esquecer da Autism Europe. E neste projeto dos Jovens Mediadores para a Inclusão é um bocadinho em parte o que a Ana já falou em relação ao Tennis for All. O objetivo deste projeto é fazer com que... esqueci do outro parceiro, que é o ISCTE. O ISCTE também é essencial neste projeto. Porque o que nós estamos a fazer com este projeto é que nós começamos a promover este tipo de atividade do jovem mediador e começar como é que é dizer, a formar pessoas para esta coisa dos jovens mediadores. E a nível de resultados têm saído resultados bem positivos, porque com este projeto fizemos parcerias com vários grupos também de atividades, como por exemplo a Escola de Surf de Lombok, que é na Costa da Caparica, e o exemplo que eu posso dar é de um rapaz não verbal e que ele adora surf. E
a cena dele era o surf e devido a esta situação projeto, nem é muito em relação ao projeto. O que eu queria falar mais era em relação a esta situação que houve com a pandemia do Covid-19. Ele teve muito tempo fechado e teve muito tempo isolado. Até a própria mãe disse que ele andava imenso tempo à procura de comida, porque pronto, havia de arranjar alguma coisa para tirar o aborrecimento. Então houve esta iniciativa de procurar uma atividade, que era esta coisa do surf. Ela contou-nos que outrora ele fazia, só que o tempo que ele gastava só para ir para lá era imenso, até que encontrou um sítio mais próximo, que foi na Costa da Caparica, e tem tido um sucesso muito bom, tanto vindo dele pessoalmente, daquilo que ele nos diz, e também da própria escola de surf, do Lombok. E eles disseram que foi uma experiência muito interessante, que acho que também para eles foi uma primeira vez até, e eles acharam isto uma boa iniciativa no geral, porque há esta necessidade de queremos incluir toda a gente e mais alguma e não deixar ninguém para trás. Isto já não é uma questão de ser o nosso lema, isto é uma questão humanitária até, porque sentimos que há oportunidades para toda a gente e toda a gente tem o direito de aproveitar essas oportunidades, independentemente de seja quem for, seja que condição que tiver. Toda a gente tem pelo menos uma oportunidade para fazer, seja lá o que for. É o que está dentro da nossa essência. E é isto que nós queremos fazer com todos os projetos, tanto nacionais como internacionais. Que inspirador! O CDI, para além de trabalhar com os projetos, que como o Ricardo já referiu, faz um bocadinho aquele trabalho que as associações fazem, que é um bocadinho o dever de todas as associações, que é fazer atendimentos a mães, a pais, a jovens autistas, que muitas vezes nos procuram ou porque têm dificuldades, por exemplo, na inclusão na escola, ou porque estão com dúvidas relativamente ao diagnóstico, relativamente a terapias, jovens que nos procuram porque querem retomar a escola ou querem encontrar um emprego. Portanto, o CDI faz também este trabalho de atendimento e de acompanhamento de jovens e de famílias e trabalha estes projetos sempre nesta vertente da inclusão. Em relação aos projetos, nós fazemos um caminho que todas as associações fazem e a própria Federação. Portanto, nós candidatámos a projeto Erasmus e neste momento temos 2 projetos Erasmus a correr, que é este o Young Mediators for Inclusion e um projeto que é o Digitool, que visa... O Digitool é um projeto que surgiu de uma candidatura pós-pandemia, que teve a ver com a dificuldade dos professores e das escolas e dos jovens e, portanto, com este Digitool nós pretendemos formar professores e também criar uma base, um manual que permita aos professores trabalharem com as crianças autistas utilizando as novas tecnologias. Trabalhamos sempre em parceria com outras associações, somos coordenadores de ambos os projetos e trabalhamos e tentamos trabalhar com associações na área do autismo, umas que já conhecemos, outras que fomos conhecendo, e no caso do Digitool estamos a trabalhar com o Autismo Sevilha e depois também com as outras associações, com a Associação Grega, também com a Autism Europe e também com o ISCTE. Em todos os nossos projetos, uma das nossas preocupações foi sempre esta que o Ricardo referiu, é muito trabalho, porquê? Porque é trabalho de startup, nós temos que criar projetos do zero, mas temos sempre esta preocupação que os projetos sejam avaliados por entidades externas. Daí temos nos projetos Erasmus o ISCTE e em todos os outros projetos temos sempre entidades externas a avaliarmos. Fizemos o caminho que todas as associações fazem, candidatámos ao FACE Montepio, ganhámos, com um projeto também de inclusão na comunidade. Estamos neste momento também com uma candidatura do BP Capacitar, que é um projeto de apoio aos cuidadores, portanto é um projeto mais virado para as famílias, mais virado para os pais, para as mães, para os avós, e que visa essencialmente capacitar a família para naquilo que necessitar, por isso é um projeto que tem essencialmente uma vertente de coaching, mas também fazer alguma substituição. A mãe e o pai que não vão jantar fora há imenso tempo,
que não veem um filme há décadas, É importante. que precisavam, por exemplo, de fazer uma operação, uma pequena cirurgia e não têm apoio. E este também é uma vertente. Outra vertente que é muito importante para nós, que é a vertente dos direitos humanos e o trabalho na comunidade. Estamos neste momento com 2 grandes projetos, um que candidatamos ao Portugal Inovação Social, com o apoio de entidades privadas que apostaram neste projeto, que é o Kit de Direitos Humanos, que é uma coisa muito simples. O que nós percebemos é que havia para as crianças e para as escolas muita coisa sobre a Declaração Universal dos Direitos da Criança, muitos jogos, muitas atividades, mas não havia nada sobre a Declaração dos Direitos das pessoas com deficiência. Porque quando falamos em direitos humanos, e eu venho, antes de ser mãe de um jovem autista, eu já estava ligada aos direitos humanos, nomeadamente através da Amnistia Internacional. Aquilo que nós vemos nas questões dos direitos humanos é que as questões da raça, as questões da orientação sexual são muito abordadas, e as questões da deficiência ficam sempre lá para trás. Muitas das vezes posta de parte até. Sim, e não tem esta visibilidade. Se vocês repararem, por exemplo, em pósteres sobre diversidade, nunca é raro. Agora já começa a aparecer uma pessoa em cadeira de rodas, mas normalmente nunca aparecia. Portanto, nós achamos que este trabalho era fundamental. E é uma coisa muito simples, criar um jogo de tabuleiro e criar uma app para trabalhar com as crianças e jovens esta questão. Vamos ser nós a fazer? Não. Nós partimos de um trabalho colaborativo com as crianças e jovens, e por isso o trabalho está a ser desenvolvido com escolas e está a ser desenvolvido com grupos de escuteiros, e são os próprios miúdos que, com base em propostas que nós lhe vamos fazendo de atividades, estão a criar o jogo, estão a construir o jogo e estão a construir as cartas, e as cartas que têm mais força e as cartas que têm menos força, e estão a dar ideias para o jogo. Este é um projeto que nós temos trabalhado com muitas escolas aqui do Distrito de Setúbal e com grupos de escuteiros da Associação de Escuteiros de Portugal, e tem sido um projeto muito, muito emocionante. Neste momento vamos fazer o protótipo, e depois vamos fazer o jogo, portanto, com uma empresa, e vai ser um jogo muito bonito, e o Moodle também. Também nesta vertente dos direitos humanos ganhamos um projeto do Active Citizen, que em Portugal é orientado pela Fundação Gulbenkian e pela Fundação Bissaia Barreto, que é um projeto que visa trabalhar com grupos de jovens com e sem deficiência a questão dos direitos humanos, ou seja, criar pequenos grupos de jovens, pequenos ativistas na área dos direitos humanos. E também estamos a trabalhar com associações de direitos humanos que nunca tinham trabalhado com deficiência. Estamos a trabalhar com uma associação que é a ADU, que é uma associação portuguesa que trabalhava os direitos humanos em África, e que nós temos, vamos trabalhar juntos, e foi super entusiasmante. Eles disseram, nós nunca trabalhámos esta área, sim, queremos trabalhar com vocês, queremos aprender mais, e têm trazido imensas preocupações. Por exemplo, uma das preocupações que ela tem trazido para a mesa é a questão da saúde mental e a questão da depressão dos jovens, e na verdade é uma questão que nós sabemos que os jovens com autismo têm, e têm muitas vezes numa maior percentagem que os jovens não autistas, e portanto este diálogo com a comunidade e vamos trabalhar juntos, vamos construir, é um bocadinho aquilo que nos move, e é um bocadinho aquilo que nos faz todos os dias pensar, estamos a construir uma sociedade para todos e todas, pouco a pouco, step by step, e é um bocadinho este o nosso sonho, não é? Como o Luther King dizia, I have a dream. Sim. E, não menos importante, os cavis. Os cavis também, são... quem explora o site da Inovar é inegável que tem a importância que merece no site, mas para quem tem dúvidas ou nunca ouviu falar, o que é isto dos cavis? O que são os cavis? Eu vou passar a palavra à Eva, mas assim, os cavis é a menina dos nossos olhos, não é? Porque desde o princípio que quem tem o primado da inclusão plena quer que o seu filho esteja plenamente incluído na sociedade, não é? Quer que o seu filho escolha o que come, quando se levanta, o que é que vai fazer, e quer que esta escolha seja uma escolha não só quando ele tem 10 anos, 11 anos, mas quando ele tem 20, quando ele tem 30, quando ele tem 40.
E, portanto, este sentido da vida independente para nós era fundamental. E era fundamental que aparecesse e que surgisse na comunidade uma proposta de financiamento deste nosso projeto, não é? Porque nós, desde o princípio, não quisemos apostar em centros, em caos, nem em lares. A nossa aposta foi sempre na vida independente. Sempre foi a nossa filosofia desde a criação. E, portanto, quando apareceu, nós candidatámos a 2 cavis, um na NUT Alentejo e um na NUT Lisboa, e de que a Eva, que é a nossa técnica do Cavi Setúbal, pode falar também sobre o Alentejo. É isso mesmo, portanto nós temos 2 cavis, portanto em áreas geográficas diferentes e também tem algumas características diferentes por isso mesmo. Portanto eu trabalho no Cavi Setúbal e existe também o Cavi Alentejo. Portanto, basicamente, os CAVIs são centros de apoio à vida independente para pessoas com deficiência, independentemente de qual seja a deficiência, sendo que na Inovar Autismo damos aqui uma primazia à área do autismo e às neurodiversidades, também por ser aqui a nossa área de especialização. E, de facto, para quem não conhece, é uma resposta muito interessante que permite às pessoas, portanto, estar nos seus locais de pertença, na sociedade a qual pertencem, nos bairros a qual pertencem, na sua área, na sua escola, em vários locais que são da própria pessoa, e ter aqui um apoio extra que promova a independência da pessoa, não é? No fundo, no geral, é um bocadinho isto. Sim. E quais são os objetivos dos CAVIs e qual... Bem, já se respondeu, mas quais são os principais objetivos dos CAVIs e qual a sua importância, neste caso para a Inovar, não é? A importância dos CAVIs. Porque é que são importantes? Os CAVIs são muito importantes, não só para a Inovar, mas especialmente para os nossos destinatários. Então, os destinatários são as pessoas contempladas com este suporte. Como é que este suporte se materializa? Portanto, nós damos formação a uns profissionais que se chamam assistentes pessoais. E são estes assistentes pessoais que depois estão no terreno, com o nosso apoio, a trabalhar no dia-a-dia com os nossos destinatários. E depois o trabalho é diferente com todos. Portanto, não é só uma questão de região, de termos 2 CAVIs diferentes, é porque cada destinatário é diferente e cada um tem uma coisa um documento que se chama PIAP, que no fundo é um plano individualizado onde espelha as necessidades de cada pessoa, independentemente do seu grau de comprometimento ser mais elevado ou ser mais baixo, porque todas as pessoas precisam de suporte, cada um ao seu nível. E de facto, o que nós queremos promover é que cada pessoa tenha o apoio que precisa, onde precisa. Este apoio, inicialmente, portanto, nós contratamos assistentes pessoais, que muitas vezes ainda nem sequer têm esta formação e não é de facto obrigatória, as pessoas podem vir de diversas áreas. Nós damos a formação a estes assistentes pessoais, que depois, portanto, há aqui um processo de match, digamos assim, com os seus destinatários e com as famílias, não é? Não só em termos geográficos, mas em termos de características pessoais, porque estamos a falar de alguém que vai trabalhar muitas vezes dentro da própria casa da pessoa, portanto, na intimidade da família, e convém que exista aqui um conjunto de características que se encaixem, não é? Portanto, em termos de características pessoais, de gostos, isto ajuda muito a que funcione melhor. E no fundo, portanto, nós damos formação e acompanhamos. É diário, basicamente é diário este acompanhamento. Monitorizamos com os assistentes pessoais, portanto, para saber como é que está a correr o apoio, é feito um relatório semanal, imensos contactos telefónicos e partilhas, portanto os telefones tocam aqui o dia todo. Também partilhamos muito com os pais, que eu digo os pais porque na maioria dos nossos destinatários acabam por, especialmente aqui, Cavi Setúbal, acabam por ser as pessoas de referência, ser os pais, mas também temos destinatários que eles próprios são responsáveis pelo seu apoio e portanto, é com eles então que partilhamos também aqui estas questões e tentamos sempre perceber o que é que se pode fazer, onde é que se pode melhorar, qual é o próximo passo, porque este tipo de apoio é um apoio que é em crescimento, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Hoje eu faço aqui um PIAP com um destinatário que tem determinadas características e vamos imaginar, um destinatário um bocadinho mais comprometido, não é? E cuja sua necessidade principal, inicial, são as questões de higiene, por exemplo. Estas questões de higiene aqui nunca passa por fazer pela outra pessoa, tá? Por capacitar outra pessoa, não é? Portanto, tem que ser estabelecida aqui uma relação de proximidade, de empatia e de comunicação,
que é a base, não é? Não interessa se a pessoa é verbal, se não é verbal, como é que se expressa, há imensas formas de se expressar e nós temos que chegar até o outro, não podemos estar sempre à espera e exigir aos outros, não é? Há pessoa com deficiência que chega até nós, comunica de uma forma para que eu te perceba, não, eu tenho que também tentar entender esta pessoa e criar aqui, a comunicação tem duas vias, não é? Pronto, e com esta base, vamos então às questões principais. Por exemplo, alguém que tenha dificuldade com as questões do banho. Os assistentes pessoais não vão dar banho a ninguém, vão ensinar a pessoa quais são os passos, que às vezes pode ter havido ali alguma característica que a pessoa não entendeu como é que se faz, não é? Há alguma função que falhou e a pessoa não compreendeu, por esse motivo fica ali e não consegue avançar. E o assistente pessoal estimula, motiva, apoia, arranja formas para que a pessoa entenda o que é necessário fazer, sempre com o objetivo da autonomização, da independência. O esperado é que, se calhar, daqui a uns meses, aquela pessoa já faz aquela atividade sozinha. Então, o assistente pessoal vai fazendo outras que vão surgindo de outras necessidades, sempre de acordo com aquilo que a pessoa sente falta e quer trabalhar. Não é? Porque, em primeiro lugar, o respeito pelo outro e aquilo que o outro pretende, aquilo que o outro quer fazer, não é? A base é aqui, a nossa base é um bocadinho esta. Por isso é que todos os apoios são muito diferentes. Agora, alguns dados estatísticos que estão no nosso site. Nós apoiamos 18 jovens com autismo na região de Lisboa, na NUT Lisboa, desde Mãe Martins, Vila Franca de Xira, Almada, Setúbal, Seixal, portanto toda a área metropolitana de Lisboa, e no Alentejo apoiamos 12 jovens, desde Porto Alegre, Serpa, Beja, Santarém. Santarém pertence a alguns dos concelhos do distrito de Santarém pertencem à NUT Alentejo, e nós temos jovens em Santarém, Almeirim. Os nossos destinatários são predominantemente jovens com diferentes backgrounds e diferentes histórias. Temos jovens que foram expulsos de CAUs e de lares, temos jovens que já tinham desistido de ingressar no ensino superior porque tinham tentado e não tinham conseguido, temos jovens que estavam simplesmente fechados em casa com o pai idoso, e temos jovens que estavam simplesmente fechados em casa com a mãe. Temos muitas histórias, e o que havia é isto mesmo, é dar a primazia à pessoa, não é? A pessoa é que escolhe, e é o jovem com autismo que escolhe, muitas vezes assessorado pela família, mas é o jovem que escolhe. E eu estou-me a lembrar de uma jovem que tinha realmente desistido de estudar, e o primeiro ano foi complicado e foi difícil. No segundo ano ela já não queria vir a casa e agora já quer fazer mestrado. Porquê? Porque a sua assistente pessoal está ali para ela, e está ali para a apoiar naquilo que ela precisa e da forma que ela precisa. E daí eu dizer que este projeto é um bocadinho a menina dos nossos olhos, não é? Porque este projeto é a plena concretização da convenção, não é? De que a pessoa tem direito a estar incluída, tem direito a escolher e tem direito a fazer todas as escolhas da sua vida. Onde quer estudar, como quer estudar, onde é que quer viver, o que é que quer almoçar, o que é que quer fazer durante a tarde, se quer fazer uma cesta, ou se quer ir passear, se quer andar de cavalo, tem o direito a escolher. E é este primado da escolha que é muito importante dos CAVIs e que faz com que o trabalho da equipa do CAVI seja tão importante, não é? Porque é aquela equipa que está de back-office, não é? A apoiar os assistentes pessoais, a apoiar os jovens, mas em que o primado da decisão é do jovem. E isto às vezes para os técnicos é um processo complicado, não é? Porque muitas vezes vêm de outras respostas sociais em que o técnico decide pela pessoa, decide pela família, decide pelo aluno, e este saber estar em back-office para potenciar ser o outro a escolher e a decidir é muito bonito, e daqui eu dou o meu agradecimento às minhas técnicas de CAVI e aos meus assistentes pessoais que sabem assumir este papel. E como é que as pessoas se podem candidatar aos CAVIs? Podem também nos enviar um e-mail, que depois nós reencaminhamos uma ficha de inscrição, que entrará depois numa base de dados e posteriormente as pessoas depois são contactadas. É sempre feita uma entrevista para perceber ao pormenor, normalmente uma entrevista até bastante extensa, porque é necessário conhecer bem a pessoa do outro lado, não é? Para perceber o que é que realmente precisa, para podermos potenciar este apoio. Eu iria acrescentar uma coisa muito importante, que é, um bocadinho completando o que a Ana dizia há pouco sobre
sobre a sociedade e sobre capacitar a sociedade, porque eu acho que no fundo o que é preciso é capacitar a sociedade. Os nossos assistentes pessoais fazem isto todos os dias. Fazem isto quando vão ao supermercado, quando vão à biblioteca, quando vão a uma atividade com os nossos destinatários, quando, no fundo, vão mostrando à nossa sociedade que a sociedade é que tem que se adaptar às pessoas e que é possível e que é uma coisa tão simples e que pode fazer toda a diferença, não é? Porque, como a Ana dizia muito bem, nós temos pessoas que acompanhamos que estavam há anos em casa, que foram simplesmente expulsos de respostas sociais e os pais ficaram com eles em casa sem resposta, tiveram que deixar de trabalhar e acaba por ser aqui uma lufadinha de ar fresco também para os pais, para poderem ter alguém que faça um bocadinho deste trabalho de independência com os filhos, que muitas vezes a relação não lhes permite fazer porque se recusam ou porque é diferente a relação que temos com os nossos pais do que temos com outros pares ou com profissionais, não é? Portanto, no fundo acaba por ser aqui um apoio geral, não é? Acaba por dar aqui uma certa leveza depois também à vida. Temos pais que voltaram a trabalhar, que estavam em casa há anos, não é? Portanto, acaba por ser assim uma certa leveza, quer para os familiares que acompanham, como para o destinatário, para já porque o nível de frustração começa a baixar logo nos primeiros tempos. Para já é ouvido. Depois é respeitado. O seu tempo, eu digo isto imensas vezes na formação dos assistentes pessoais, eu repito isto muitas vezes, que é estar sem fazer nada também é estar a trabalhar, porque estamos a dar tempo ao próximo. Às vezes as pessoas precisam de tempo, não é? E nós temos que esperar o tempo da outra pessoa. E isto é muito importante, porque isto vai ligar a nossa relação com a outra pessoa. Porque se eu, vamos imaginar, sou um assistente pessoal e tenho 10 atividades programadas que programei com o meu destinatário, mas hoje ele não está bem, fizemos 2 e eu vou estar a insistir. Não. Se a pessoa não está bem, vamos parar e vamos reorganizar o nosso plano diário, vamos reorganizar tudo e dar o tempo que a pessoa precisa, não é? Isto faz toda a diferença para que a pessoa se reorganize, volte a conseguir comunicar, vamos então perceber o que é que se passa, o que é que não está bem e seguirmos em frente. Relativamente à nossa sociedade, eu acho que temos aqui muito que trabalhar, todos, porque há uma coisa que eu considero que é fundamental, que não devia causar estranheza ao próximo sermos diferentes. Eu não devia estar aqui a dizer que devemos nos respeitar, porque isto devia ser uma coisa básica. Portanto, eu sou completamente a favor e a inovar de que nenhuma pessoa com deficiência tem que se moldar à sociedade. Eu não tenho que pedir a alguém com autismo que tenha estereotipias, portanto, para quem não sabe, aqueles movimentos mais repetitivos ou ecolálias, que se calam no supermercado. Eu tenho que pedir às outras pessoas que respeitem o espaço daquela pessoa que não está a incomodar ninguém, não é? Portanto, a partir do momento que a sociedade começar a conseguir dar estas respostas, vai correr tudo ainda melhor. Sim, sem dúvida. Ricardo, Eu, tu tens que idade 30. agora? 30? 30, sim. Estás na Inovar desde o início. Sim, estou desde a criação, sim. Como é que tem sido esta experiência na Inovar? Porque é que te juntaste a uma associação, ainda por cima aqui com um papel como membro da direção, e como é que tem sido desde que te juntaste a esta causa, ao movimento, a esta associação? Bom, eu ao princípio, vou ser muito sincero, inicialmente eu recusei. Não queria, não estava com... eu na altura não me sentia capaz de pertencer a uma direção de uma associação. Para mim quando me sugeriram isso foi uma ansiedade que cresceu em mim e eu assim pensar o que é que eu faria eu na direção. Deus quer que não seja para presidente disto, porque era a minha imagem que ia ser manchada e juntamente destas pessoas que também são, além de meus colegas, são meus amigos acima de tudo. Então, ao princípio, pensei um bocadinho ainda não tínhamos acabado a conversa e tudo, e depois aqui no fim decidi vamos para a frente com isto. Frente. Exatamente. O nome da Inovar, o nome da associação, por acaso, fui eu que dei. Foi nisto, porque foi uma atividade que nós decidimos fazer entre nós e encontrarmos palavras começadas por I. Eu ainda nem tinha feito e fiz mesmo na hora. Tipo, mesmo falta de irresponsabilidade, mas consegui safar. Mas a razão que eu tinha escolhido a palavra inovar era mesmo por estas razões que nós estamos aqui, não propriamente a dizer, mas a comprovar que era necessário inovar estes conceitos, era necessário inovar este tipo de trabalho e de assistência que é fundamental e que estava a ser necessário não desde 2016, mesmo muito antes de 2016.
que nós declaramos 2016 o ano zero da Inovar. E a, a minha experiência com a associação, pronto, eu não tenho. Inicialmente só estava só presente nas coisas da direção, depois mais tarde é que e até agora estou mesmo dedicado a 100% à associação, porque parte da minha vida está aqui, parte da minha vida foi feita com eles também, eles têm ajudado na minha vida também, mesmo fora da Inovar, e é um valor que dou imenso, e é estes valores que também amplificam mais a nossa filosofia e a nossa essência de trabalhar e dos nossos objetivos e propósitos com os projetos que nós já mencionámos aqui. E a minha experiência agora na parte laboral tem sido interessante, calma e acima de tudo lindo, porque eu estava desempregado durante muito tempo e isto digamos que foi uma oportunidade que eu tinha que mesmo que agarrar, caso contrário eu sinto que não iria mais conseguir ter um trabalho na minha vida, nem para um café. Portanto, a partir do momento em que disseram, olha, podes vir para aqui, podes começar já a partir desta data, não pensei duas vezes. Foi logo instante isto tudo que eu fiz. E tem sido brutal as coisas que nós temos feito. Já com esta associação já tive a oportunidade de fazer muita coisa. Por exemplo, nós recentemente tivemos uma reunião de equipa com um dos nossos projetos e nós tivemos uma semana em Itália e era um país que eu já queria ir já há muito tempo, já desde miúdo e agora mesmo com a minha vida universitária que eu estudei italiano, estudei cultura italiana. Itália já está quase no meu sangue, até posso dizer. Estou a brincar. Mas, não obstante, esta associação tem feito muita coisa que tem-me deixado muito satisfeito e até mesmo muito orgulhoso com as coisas que tenho feito. Mesmo que eu sinta que não estou a fazer uma grande diferença, mas com as coisas que eu ouço de outras pessoas, mesmo pessoas que não tenham ouvido muito pouco da nossa associação, que eu dou um exemplo que há uns meses atrás estive com um colega meu da minha tuna e estava lá a mãe dele e nós tivemos a conversa, tipo, como é que estás? Está tudo bem, há muito tempo que a gente não se vê e tudo. Então depois comecei a falar que estava a trabalhar nesta associação e ela disse, já ouvi falar desse nome. E eu assim, epá, sim senhor, sinto-me orgulhoso por isto. Acho que a Patrícia Força. está pronta para fazer a sua questão. Chuta. Esta pergunta não é nenhum de vocês as duas. Não fiques assustada consigo, doutora Ana. Supostamente, esta pergunta é pelo povo Galt. Força. Quais têm sido as maiores dificuldades enquanto vogal da direção? Olha, isto é uma boa pergunta. Não, sério. Eu penso sempre nas coisas positivas, mas não nas coisas negativas. Eu gosto tanto deste trabalho que eu não sinto assim grande dificuldade. Eu acho que no máximo dos máximos a dificuldade que eu sinto enquanto vogal é mais pelo fato o que é que se vai dizer ali. Porque podemos ter conhecimento disto tudo, mas às vezes, no meu caso, é mais o facto que às vezes estas coisas entusiasmam tanto que eu fico um bravado que às vezes é difícil controlar e às vezes não tenho noção do que digo, por isso. Eu acho que a minha maior dificuldade como vogal, e até é mesmo uma dificuldade pessoal, é mesmo este controle emocional no que toca a essas coisas. E para mim, num trabalho de vogal, esse controle emocional é essencial porque eu, pessoalmente, eu não tomo partidos e neste trabalho também não tenho que tomar partidos. Não devo até, porque eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que tenta sempre manter uma posição neutra, tenta ver as coisas de ambos os lados da moeda, até mesmo na borda da moeda, há coisas que acontecem na borda da moeda e ninguém vê. E
pronto, Grande é dificuldade. essa a grande dificuldade, mas ao mesmo tempo isto ajuda-me, ao mesmo tempo. Digamos que como é que é dizer? É taco-taco. Porque sentes também acabas por crescer, não é? Exatamente, As e acabo dificuldades também. por conhecer pessoas de várias áreas e que acabamos por partilhar montes de coisas e até mesmo coisas que eu nem sabia de todo. Por exemplo, desde que eu vou dar um exemplo, outro exemplo pessoal, que eu pessoalmente eu não sou muito ligado à política, mas desde que tenho estado a trabalhar na Inovar, tenho estado a Pois, estás a ver? E desde que eu tenho entrado aqui na Inovar e mais aderido a este trabalho, tenho estado envolvido com políticos e deputados e eu aprendo com eles muita coisa e eles também vão aprendendo connosco porque para alguns é impressionante ouvir estas coisas e eu tenho todo o prazer de falar do que quiserem até. Nem que eu lhes pague um café. E como é que é o dia a dia na Inovar? O dia da Enem Inovar. Bom, Sim. devido à pandemia e o coronavírus, essa coisa toda, e visto que eu também na minha casa tenho pessoas de risco, eu tomei a decisão de fazer teletrabalho. Houve uma altura que, sim, eu ia aparecendo nos escritórios, eu ia lá trabalhar também, mas como a pandemia não escolhe datas, não escolhe pessoas, não escolhe nada, é tudo no mesmo saco. Portanto, eu decidi era melhor teletrabalho só mesmo por questões de segurança de saúde, especialmente nos meus pais, que são as pessoas de risco. E o trabalho tem sido, pronto, há fases que são mais elaboradas, mais frustrantes e muita pressão em cima, mas são poucas as vezes que isso acontece comigo. E é um trabalho, e estar em teletrabalho foi uma experiência nova para mim até. Para mim o teletrabalho acho que contribuiu imenso para o meu crescimento, tanto pessoal como até a nível laboral. E eu tenho uma equipa adorável. Tenho uma equipa mesmo de 5 estrelas, que nós estamos sempre em comunicação, independentemente seja com o meu grupo, o CIDI, ou com a direção, ou com os cavis até, nós estamos sempre em comunicação e isto também é essencial, é haver esta comunicação, mesmo quando há dificuldades e assim, convém sempre comunicar, não deixar a equipa dentro. E Mesmo em teletrabalho, muitas vezes tivemos que repartir equipas, não é? Para não estar tantos no mesmo espaço e Sim, com é estas verdade. questões, acabamos sempre por estar todos em comunicação e, portanto, há imensas videochamadas, imensos telefonemas, imensos grupos de WhatsApp com o trabalho. E a Ana vinha aqui há pouco a partilhar comigo que eu costumo dizer uma expressão que a Ana acha muita graça, que é sempre fim do mês. Porque há sempre tanto trabalho que é sempre fim do mês. Aquilo é sempre... Portanto, tanto nos cavis como nos projetos, de facto, o volume de trabalho é muito elevado. Portanto, e trabalhamos com pessoas, portanto, todos os dias acontecem situações diferentes, todos os dias temos que nos readaptar e tentar apoiar estas pessoas da melhor forma possível que sabemos e conseguimos, e quando não conseguimos também encaminhar para quem os possa ajudar e apoiar. Portanto, acaba por ser um trabalho muito ativo, não é nada boring, não é, Ricardo? nada. Portanto, acaba por haver aqui muita agitação e, apesar de serem projetos diferentes, muitas vezes complementam-se, porque muitas vezes pedimos, como eu falo aqui do CAVI, por exemplo, parecer às colegas do outro CAVI, aos colegas dos projetos, porque já lidaram com um determinado destinatário, porque precisamos aqui de uma ajuda, porque seja aquilo que for. Portanto, existe também aqui uma grande parceria em termos de equipas, não é? Diferente dos diferentes projetos e que facilitem muito depois as nossas funções. Portanto, eu diria que é o ecossistema inovar, não é, Ana? Que é o termo que a Ana costuma utilizar. É o ecossistema inovar, cada um nas suas áreas, mas não são fechadas, não é? Portanto, há um bocadinho de cada um. Sim, Ricardo. Eu diria até uma biodiversidade laboral. Exatamente. Sim, nós somos muito ecossistema inovar. Só há alguns dados concretos. Portanto, nós sempre dissemos que não queríamos ter património, não queríamos ter edifícios grandes, nem património para gerir, porque o nosso foco é a comunidade e são as pessoas. No entanto, temos 2 espaços que não são nossos,
Por isso, nós não queremos ter património, temos 2 espaços que não são novos, temos um espaço em Setúbal, que nos foi cedido pela Fundação Costa Azul, da Caixa Agrícola, que é onde está sediado o KV Setúbal e a equipa do CDI. Claro que agora com a pandemia tivemos em teletrabalho, agora estamos no modelo híbrido, mas é naquele espaço em Setúbal. A nossa sede oficial é em Arraiados. Arraiados é uma pequena vila da freguesia de Pinhal Novo, do concelho de Palmela, e temos um espaço numa escola primária que estamos a recuperar e que também para ser também um polo de desenvolvimento com este caráter mais rural e de uma centralidade na área metropolitana, mas uma centralidade também ligada à ruralidade, que é muito importante. Não nos esquecermos que realmente o espaço rural e o espaço urbano, para realmente termos uma sociedade a funcionar, tem que estar em uníssono e a funcionar desta forma de ecossistema. O nosso KV do Alentejo está sediado num espaço alugado, em vendas novas, mas na verdade, como o KV Alentejo funciona em todo o Alentejo, a nossa equipa é uma equipa um bocadinho Uber, não é? Uma equipa ou seja, se nós temos uma família em Almeirim, a família não se desloca a vendas novas, as nossas técnicas é que se deslocam a Almeirim para estar com a família. Os nossos APs estão nos seus contextos, não é? Portanto, estão em Porto Alegre, estão em Beja, estão em Santarém e portanto, o nosso dia-a-dia é um bocadinho congregar, não é? No caso dos KVs é congregar este diálogo constante com os APs que estão no terreno, com os destinatários e com as famílias. No caso da nossa equipa do CDI, tem sido muito este trabalho que o Ricardo falou, muito Zoom, muito WhatsApp, mas também nós nunca deixámos de estar no terreno, ou seja, mesmo na altura em que a pandemia estava no seu pior, os KVs funcionaram, os APs trabalharam, mesmo quando ainda não havia vacinas, quando tínhamos imenso medo. Foi perguntado às famílias se queriam continuar com o apoio ou não. Algumas famílias realmente, porque o pai estava em casa, porque a mãe estava em casa, porque a escola estava fechada, realmente disseram que não queriam o apoio, mas outras famílias mantivemos o apoio. Mesmo para aquelas famílias que disseram não, nós não queremos cá ninguém em casa estranho, não queremos sair de casa, etc, a relação manteve-se, ou seja, o AP, o assistente pessoal e a equipa técnica tinham um trabalho com telefones, com Zoom, para não perder a ligação e também para estar atento às necessidades daquela família, que nós sabemos que depois durante a pandemia muitas pessoas também desenvolveram necessidades e entraram em depressão ou tiveram outras questões e portanto nós estivemos sempre atentos, mesmo durante a pandemia tivemos a trabalhar e tivemos no terreno e tivemos com esta proximidade às pessoas. E é um bocadinho este dia-a-dia, não é? Nós agora estamos a sair da pandemia, estamos a readaptar, mantivemos algumas dinâmicas, não é? Mantemos este trabalho híbrido, mas temos este sentido sempre de proximidade. Em relação à direção, nós somos todos voluntários e trabalhamos imenso. Trabalhamos imenso nesta proximidade com as equipas, nesta gestão. Os KVs e todos estes programas, como quem nos está a ouvir sabe, são muito rigorosos em termos de contratação pública, em termos de gestão financeira, e então exige de todos um trabalho muito articulado e muito atento, nomeadamente com pessoas que se calhar nós achávamos que não são essenciais e que de repente percebemos que são essenciais, não? Como o contabilista, a advogada, são essenciais para a gestão destes programas, que são programas muito bons e muito aliciantes, mas que requerem para as IPSS, e nomeadamente para as ONG-PDs, uma carga de gestão muito grande. E esta é um bocadinho, perguntávamos ao princípio que reivindicações é que nós temos, não é? É uma carga muito grande, de gestão e que muitas vezes nos faz ir ao desespero, não é? E nos faz pensar qual é que realmente o nosso objetivo é a qualidade de vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas autistas. Mas realmente há aqui depois tanto trabalho de back-office que realmente é fim do mês. É fim do mês todos os dias. É fim do mês todos os dias. Então, a maior dificuldade que sentem enquanto associação talvez seja este nível de
burocracia ou de exigências para pôr as coisas em prática, não é? Ou existem, assim, outra grande dificuldade que têm sentido enquanto associação? A grande dificuldade que nós sentimos logo quando começámos foi as pessoas perceberem que era possível. É possível a inclusão plena, é possível que um jovem com autismo não verbal, com estereotipias, vá ao supermercado todos os dias, vá praticar ténis, é possível que ele sabe o que é que gosta de comer. Eu tenho é que perceber o que é que ele quer comer naquele dia. Portanto, a dificuldade está em mim, não está nele, não é? Portanto, ele tem pleno poder de escolher o que quer comer. Eu tenho é que entender se ele quer um hambúrguer, ou se ele quer um bife, se ele se quer tornar vegetariano ou vegan ou não. Eu tenho que o entender para o ajudar a confeccionar a comida vegan. Pronto, e esse também é uma coisa muito engraçada que tem acontecido nos Cavis, é aquele poder que a mãe tem sobre a cozinha, não é? A mãe ceder o poder da cozinha tem sido uma coisa fantástica, não é? E nós temos partilhas de famílias absolutamente fantásticas, não é? Que com a ajuda, o jovem queria cozinhar, mas não conseguia, porque o poder da mãe era total, não é? E, portanto, é com a ajuda do API, muitas vezes os nossos assistentes pessoais têm também aqui um trabalho com as famílias, que as famílias também têm que acreditar que é possível. Em primeiro lugar, têm que acreditar que o filho tem voz, e que tem capacidade de decisão, e que tem capacidade também de execução. E, portanto, o API é que convenceu a mãe a ceder um bocadinho do poder da cozinha, a ceder o tempo, a ceder os ingredientes, e neste momento os jovens já estou-me a lembrar de um caso em particular, já faz até algumas refeições para a família e já decide, e portanto é muito engraçado também esta relação. Depois houve outra dificuldade que nós sentimos ao princípio, foi que aquilo que nós queríamos fazer não se enquadrava no habitual, que é subsidiado pela Segurança Social, não é? Nós não queremos fazer CAUs, não queremos fazer lares, nós não queremos fazer uma escola de educação especial, nós queremos fazer inclusão. E onde é que está esses programas a que nós nos podemos candidatar? Não projetos com duração de um ano ou de meio ano, não. Nós queremos que isto seja o futuro, e, portanto, precisamos de um apoio do Estado de futuro. E essa continua a ser a nossa dificuldade atualmente, não é? Os CAVIs neste momento estão a ser apoiados pelo Portugal 2020, à partida serão apoiados pelo próximo quadro comunitário, mas o objetivo é que seja uma resposta social, não é? Que seja uma resposta social permanente e que isto seja um projeto de futuro. A nossa esperança é que com a estratégia portuguesa, com a estratégia europeia da deficiência, e pelo menos de acordo com a estratégia, há uma clara aposta na desinstitucionalização e há uma clara aposta nas respostas de caráter comunitário. E, portanto, as nossas dificuldades de apoio financeiro dos nossos projetos, esperamos que sejam respondidas, mas são reais, não é? São reais. Um dos nossos sonhos é que realmente seja uma resposta social da Segurança Social, mas que depois seja complementada com respostas residenciais. E, portanto, este neste momento é também um dos nossos sonhos, é que os nossos jovens, independentemente da sua condição, independentemente do local onde vivam, possam viver na comunidade, no seu apartamento, sozinhos, em co-housing, com o apoio da AP, todo dia, 24 horas, com o apoio só menos horas, de acordo com as nossas necessidades, mas possam estar plenamente inseridos na comunidade. E este é um bocadinho também um dos nossos sonhos, é esta resposta de habitação que complemente a vida independente. Neste momento vamos iniciar também um projeto Erasmus no desporto, que não somos coordenadores, fomos convidados por uma associação italiana com quem já tínhamos trabalhado, e estamos com este sentido também de vamos lá arregaçar as mangas e fazer qualquer coisa ao nível do desporto, não é? Porque a atividade física é muito importante, o estar ao ar livre é muito importante, e este aspecto tem sido um bocadinho descurado na área do autismo e das neurodiversidades, e fazer desporto em pé de igualdade com os outros, não é numa atividade separada, não é num espaço à parte, é no clube de ténis, onde estão todos e onde eu também estou, e que tenho o meu professor de ténis, que é o professor de ténis também dos outros,
e vou fazer parte daquela comunidade de desportistas. E é um bocadinho este o nosso sonho. Patrícia, tens alguma questão na algibeira? De futuro para o Inovar Autismo, quais são os próximos objetivos de Inovar Autismo? Primeiro objetivo, vida independente, ponto assente. Todos ser têm uma coisa direito. mesmo permanente. Sim, é isso que todos queres e dizer. todas têm direito à vida independente. Neste momento, nós fizemos candidaturas para 10 beneficiários em Lisboa e para 10 beneficiários no Alentejo. Temos uma lista de espera. Eva. Muito grande. Temos uma lista de espera muito grande. Neste momento estamos com 18 beneficiários em Lisboa, o que significou reorganizar o nosso orçamento que tínhamos candidatado e reduzir ao máximo todas as despesas de gestão para focar as despesas nos beneficiários. Mas quer dizer, já, não é? Passámos de 10 para 18, que era a nossa candidatura inicial, e temos uma lista de espera imensa. Portanto, que realmente todas as pessoas possam aceder ao modelo da vida independente, todos os jovens autistas possam aceder ao modelo da vida independente. Este é um dos nossos objetivos. E possa ser complementado com projetos de habitação, porque se agora muitos dos nossos jovens estão a viver com os pais, eles vão querer ter a casa deles, não é? E no limite os pais, pela ordem natural das coisas, também irão dar a sua vez aos filhos. E, portanto, este complementar a vida independente com projetos de habitação é um dos nossos objetivos. Depois, um dos nossos objetivos é começarmos a fomentar esta dinâmica e esta visão desde pequeninos, ou seja, é no jardim-escola que a gente tem que começar a falar de vida independente. É no jardim-escola que a gente tem que começar a preparar as crianças e os jovens para a vida independente. E por isso é que nós temos o projeto do Kit Direitos Humanos com escolas desde a primária até ao 12º ano, porque também temos que começar a preparar os jovens com e sem deficiência para estes novos paradigmas. E, portanto, estes projetos que o Ricardo falou dos mediadores para a inclusão, um dos nossos objetivos é realmente criar este modelo, esta profissão ou esta especialização do mediador para a inclusão, que vai trabalhar no jardim-escola, que vai trabalhar na escola primária, que vai trabalhar no liceu e que vai evitar as situações que nós hoje temos nos CAVIs, não é? Vai evitar que a jovem desista da universidade, porque a universidade vai ter pessoas capacitadas para apoiar. O jovem desista, se calhar chega ao final do secundário sem saber o que é que há de fazer. Não, a escola secundária vai ter pessoas capacitadas para o ajudar e, portanto, este é um dos nossos objetivos e isto é uma coisa que nós vamos trabalhando. Estou-me a recordar, nós tivemos há pouco tempo uma reunião com uma técnica de uma piscina municipal e ela dizia, porque nós temos turmas para as crianças com deficiência. E eu disse, não, nós não trabalhamos assim, desculpe. As crianças com autismo têm que estar nas turmas normais e nós ajudamos-la a que elas estejam nas turmas normais. Nós damos formação, nós colocamos lá um mediador, nós fazemos este projeto convosco, mas esta é a nossa premissa de trabalho, pronto. E às vezes podemos ser assim um bocadinho, podemos ser assim um bocadinho exigentes ou às vezes as pessoas podem nos achar radicais, mas se nós não formos radicais, como é que vamos conseguir chegar a este paradigma, não é? Temos que ser radicais. E às vezes eu fico assim, se calhar fui um bocadinho radical demais, se calhar fui assim um bocadinho forte demais, mas tem que ser. E temos que procurar inspiração em quem foi radical, não é? Gandhi, Martin Luther King, Obama. Exatamente. Pronto, e é um bocadinho esta inspiração que a gente procura, não é? Quando tem desaires, porque tivemos muitos, e quando temos dificuldades, porque temos muitas, mas pensamos, I have a dream, não é? E é pelo meu sonho, é pelo sonho em que vamos. Respondeu, Patrícia? E muito. Tens mais alguma questão? É só. Para quem nos está a ouvir e queira ajudar ou contribuir de alguma forma em prol da Inovar, como é que o pode fazer?
Parcerias também é uma forma de colaborar connosco, não é? Porque a partir do momento, a Ana há pouco falava sobre o Tennis for All, o projeto que estamos a fazer com o Clube de Ténis de Setúbal. Quer dizer, a partir do momento que nós abrimos uma porta, não é? Ela fica aberta. E hoje em dia temos ali pessoas com formação e com um entendimento completamente diferente. E muitas vezes o que nos faz fugir de determinadas situações é a falta de conhecimento, não é? Portanto, estas parcerias são muito importantes, quer em termos laborais de outras empresas que possam entender a melhor forma de receber pessoas com autismo, quer em termos de atividades desportivas da comunidade, portanto, municípios, seja aquilo que for. Nós temos imensa disponibilidade porque a parceria é muito importante e colaborar connosco é importante, a parte financeira, sem dúvida, porque precisamos também desse suporte, mas depois também existe todo o outro suporte que ajuda, de facto, a irmos step by step, como a Ana dizia, até aos nossos objetivos. E acho que só aqui, em parceria com a comunidade, e é isso que podem nos também dar, é esta parceria, este apoio. Podem também, a nível de IRS, também temos agora portanto, os nossos dados online, e temos partilhado muito também para quem tiver interesse também em colaborar connosco. Enfim, há uma lista muito grande. Ana, não sei se lembra de mais alguma forma. Estou-me a lembrar do vinho. Nós temos um projeto, do vinho, que nós temos o nosso vice-presidente, que é o Eduardo Pissarro. A irmã dele é enóloga do Douro, e ela resolveu oferecer uma colheita de um DOC 2015, DOC Douro Tinto, resolveu oferecer à Inovar, e nós pusemos mãos à obra, não é? Nós registámos-nos como entidade produtora, portanto nós somos entidade produtora de produtos alcoólicos e licorosos, se não me engano. Espirituosos. O logo do nosso vinho, da nossa garrafa, foi criado por o nosso designer, que é o Helder Alves, que tem dois filhos autistas, que é, portanto, o designer da Inovar, que criou o logotipo e que criou o site e criou também o logo do nosso vinho. Portanto, é um produto, não é, que, através do qual as pessoas podem colaborar connosco, mas que tem muito de nós, não é? Tem o humor de uma tia, e tem o humor de um pai, e tem muito de nós. E depois estas formas que vou resumir outra vez, Patrícia: a consignação fiscal, os donativos, o voluntariado. O voluntariado é muito importante. Nós temos que pintar a nossa sede Arraiados, portanto, se alguém tiver jeito para a pintura, aceitamos ofertas. E as parcerias é fundamental. E às vezes as pessoas não... É um bocadinho aquilo que a Eva dizia: às vezes as pessoas não precisam nos pedir coisas, não precisam nos dar, podem nos pedir, não é? Nós temos dado formação a ATLs, temos dado formação a escolas, e as pessoas, quando dizem: olha, eu quero saber mais, eu quero acolher no meu ATL, eu quero acolher no meu grupo de escuteiros, ou eu quero acolher no meu centro de atividades, quero acolher no meu clube de leitura, pessoas autistas, como é que eu faço? Ensine-me, quero acolher na minha empresa. E isto para nós é gratificante, não é? Porque significa que a comunidade está ciente que é preciso fazer um caminho, e, portanto, esta também é uma forma de... E depois nós damos formação e as pessoas acolhem, e depois vamos trabalhando, e é um bocadinho este caminho que fazemos com a comunidade. E é uma questão de ir ao nosso site, de verem... o nosso Facebook também. O nosso Facebook. O site é inovarautismo.pt. Sim, temos Instagram, temos Facebook Twitter, também. LinkedIn até, é verdade. Exatamente. E quem também pode entrar em contacto por e-mail, não é? Quem Podem, queira. Qual é o sim. e-mail já agora? Da Inovar? Ora, é Assim, o melhor para quem nos está a ouvir. inovar.autismo@gmail.com. Boa. Ok. Se for direcionado à área dos Cavis, no caso de ser o Cavi Setúbal, também podem direcionar. Portanto, no site encontra Cavi Setúbal, Isso. Cavi Alentejo, temos contactos telefónicos, têm os e-mails, portanto... E a localização acedendo até? ao site também conseguem isso. chegar aqui a cada plataforma, não é? O site está acessível, portanto, para quem quiser pode usar a plataforma de acessibilidade, com locução, e essa também foi uma estratégia importante da nossa parte,
porque nós não nos focamos apenas no autismo, focamos em todas as deficiências e incapacidades, e era importante que o nosso site também estivesse acessível a todos e a todas. Porque, por exemplo, isso tem sido também uma vivência que nós temos tido muito através dos CAVIs. Há uma grande ligação também com outros CAVIs e com outras deficiências. Por exemplo, nós, através do CAVI, demos formação ao CAVI da ACAP, que é um CAVI especializado em deficiência visual, recebemos também formação dele, também já demos formação ao CAVI da ABCAS, e, portanto, este sentido que temos que ser acessível a todos é muito importante, e isso expressa-se também no site. Muito bem. Patrícia, alguma última questão? Nada? Não, já fiz. Ana, Ricardo e Eva, muito obrigada. Foi ótimo poder conversar convosco e saber mais sobre a Inovar. Muito obrigada. Nós é que agradecemos o convite. Obrigada. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair novo episódio. E, claro, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem sempre a par das nossas novidades e das nossas associações federadas. Muito obrigada. Encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações daqui, corações dali, sejam amigos às conversas com. Corações daqui, corações dali, sejam amigos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.